Hoje nós vamos falar dos componentes mecânicos do MapleSim 6. Nós vamos começar aqui como mecânica de uma dimensão, componentes de rotação, e aqui nós temos aqui os tipos mais comuns utilizados. Vamos começar com amortecedor de rotação. Aqui nós temos o nosso componente amortecedor de rotação. E aqui nós temos alguns parâmetros deles padrão. Nós vamos agora ver em detalhes toda a descrição desse componente, com as suas equações, parâmetros, descrição e tipo de modelica. Nós podemos antes, inclusive, verificar como é esse componente por dentro, que aqui está. Então, aqui está o nosso componente, todos os detalhes desse nosso componente de amortecedor de rotação. Nós temos aqui que é um amortecedor de rotação linear, temos aqui o flange A e o flange B, que são os pontos de ligação e de contato desse amortecedor. Aqui nós temos a descrição com as principais equações e fórmulas deste componente. Bem, então aqui nós estamos vendo esse componente modelica, que é o padrão internacional da indústria. Nós temos aqui a descrição. Este componente, esse modelo de componente, ele é um componente linear, cujo amortecimento depende da velocidade aplicada nele, a força e a velocidade. Pode ser conectado entre componentes inerciais, componentes de engrenagem, um ou mais conjunto desses componentes, entre outros. As suas principais equações são, aqui é o ângulo relativo, que é o ângulo em B menos o ângulo em A. Aqui é o torque, que é aqui é o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade de rotação relativa. Aqui o torque igual ao torque em B, no ponto B. E aqui a velocidade relativa, a velocidade de rotação relativa é igual ao ângulo relativo. E aqui nós temos o torque A mais o torque em B igual a zero. Aqui nós temos as principais descrição das conexões, que é o flange A e o flange B, que são esses aqui, os dois pontos de apoio, normalmente um fixo e um de rotação. Aqui nós temos a descrição das principais variáveis, que é o ângulo do flange em unidades de radianos, ou seja, φ de x, e aqui o φ relativo também, que é o ângulo do flange em radianos. Nós temos aqui a velocidade de rotação do flange relativa ao flange A. Aqui o torque, que é dado em newton-metros, o torque em X e o torque no flange B, que é esse componente aqui. Aqui normalmente é o componente fixado, aqui pode ser o componente de rotação. E aqui nós temos o tal, que é o torque. Aqui nós temos os principais parâmetros, o valor nominal, a unidade é radianos, o padrão inicial é 0.0001, ou seja, 1 milésimo, é o φ nominal. E aqui nós temos a constante de amortecimento, B, Nm/s sobre radianos. As condições iniciais, o ângulo relativo, que é o φ relativo, e aqui a velocidade relativa, a velocidade de rotação relativa, ou velocidade angular relativa.
e o torque entre os flanges, que são os dois pontos de apoio do amortecedor. E também é o torque inicial. Ok, então. Então agora nós vamos ver outros componentes. Vamos ver um componente de disco. Aqui nós estamos vendo a entrada e uma saída desse componente. Então aqui nós temos um componente de rotação rígido. Então aqui está o nosso modelica desse nosso modelo de componente de disco rígido, cujo flange A e flange B tem um ângulo fixo de rotação um em relação ao outro. Então, voltando aqui, nós temos que os modelos de componente de disco rígido, de um componente sem inércia, os dois flanges têm um ângulo fixo de rotação em relação ao outro. Então, nós temos aqui o ângulo de rotação do flange B. Aqui nós temos o ângulo de rotação absoluta do componente. Aqui o delta, que é o ângulo de rotação fixo do flange com o seu outro respectivo flange. Do flange B com o flange A, dividido por 2. Aqui nós temos o torque no flange A mais o torque no flange B igual a 0. E aqui nós temos o ângulo absoluto do flange A igual ao ângulo de rotação absoluta do componente menos o ângulo de rotação fixo do componente B com o respectivo flange A dividido por 2. Então, isso aqui são as principais fórmulas ou equações desse nosso componente de disco rígido. Nós temos aqui as conexões, as descrições das conexões, o flange de rotação no eixo esquerdo e o flange de rotação no flange B, o flange de rotação do eixo direito. E essa saída aqui. Nós temos aqui a descrição das variáveis, que são os ângulos absolutos e os torques. Os ângulos absolutos em radianos. Aqui nós temos o torque no flange A e o torque no flange B, em newton-metros. O principal parâmetro aqui, que é o delta φ, que o padrão é 0, unidade radianos, que é a rotação fixa do flange B em relação ao flange, com o respectivo flange A. E aqui nós temos as condições iniciais, que é o φ inicial, em radianos, que é o ângulo de rotação absoluta do componente. Agora nós vamos ver um componente de rotação fixada. Que, na realidade, nesse ponto aqui, a rotação, esse ponto será fixo, e a rotação desse amortecedor ligado aqui nesse ponto, ele vai ser um amortecedor ou outro componente qualquer, aí ele vai girar em torno desse corpo fixado. Então aqui está, a simbologia dele, que é padrão modelica internacional. Então nós temos aqui que os modelos de componentes fixos de rotação de um flange, de um sistema mecânico de rotação de uma dimensão, que é fixado a um ângulo φ0
no corpo do componente, é possível conectar um elemento compatível, tal como uma mola, amortecedor, entre um componente inercial e um conjunto de engrenagens e sem o invólucro e seu invólucro, ou para fixar um elemento rígido, tal como um componente de inércia com um ângulo específico ao seu invólucro. Então aqui nós temos as conexões do flange direito fixado no seu invólucro. Aqui o parâmetro, o φ inicial, padrão 0, unidades em radianos, e o ângulo de desvio fixo do invólucro. Então, com isso, nós acabamos de descrever todas as características deste componente de fixação. Vamos verificar agora o componente de conjunto de engrenagens. A principal característica aqui do conjunto de engrenagem é sua relação de transmissão entre as engrenagens. Então aqui está dois conjuntos típicos de um conjunto de engrenagens ou caixa de velocidades. Nós temos aqui a entrada no flange A, uma saída no flange B, aqui uma carcaça fixada, aqui um suporte. Essas são as diferenças básicas desse componente, deste modelico. Nós temos aqui como principais características que esse modelo de conjunto de engrenagens do tipo ideal, com um eixo de acionamento e um eixo de saída, não há inércia, elasticidade, amortecimento ou folga. Se o flange do invólucro do conjunto de engrenagens é desconectado, este é automaticamente ligado ao terra, que é a parte fixa. Então, aqui nós temos as principais equações deste componente de engrenagem. Nós temos aqui que a posição angular no flange A é igual à relação de transmissão vezes a posição angular do invólucro do mancal, em radianos. Aqui nós temos que a relação de transmissão vezes o torque em A mais o torque em B igual a 0. E aqui nós temos a posição angular do invólucro do mancal igual à velocidade absoluta do flange em radianos por segundo, menos o φ do suporte, o ângulo do suporte, caso se use o suporte, e caso contrário, sem o suporte, é 0. E aqui nós temos a posição angular de A igual a posição angular do invólucro do manual menos o ângulo do suporte, φ, suporte ou 0, caso sem suporte. Temos aqui as conexões do flange A no eixo de condução e no eixo de entrada e no eixo de saída. Flange B, o eixo de saída. E aqui nós temos a descrição das principais variáveis, que é a posição angular em radianos e a posição angular do flange X em radianos, e aqui a velocidade angular em radianos por segundo. Aqui nós temos o torque no flange em newton-metros e o torque no suporte. Temos as outras descrições dos principais parâmetros, que aqui é o R, a relação de transmissão, como nós vimos nas fórmulas e equações acima. E aqui nós temos o ângulo entre o flange do eixo esquerdo e o seu suporte. E aqui nós temos o ângulo entre o
flange de saída à direita e o seu suporte. Então vamos ver agora mais um componente, que é um componente, seria um pinhão e cremaleira. Vamos ver aqui as principais características dele. Nós temos aqui um ponto fixo, aqui no pinhão, e aqui também a cremareira fixada. Pode ser um pinhão fixado no seu invólucro e aqui a cremareira fixado diretamente à terra, ao suporte móvel. Temos aqui as suas principais fórmulas e equações. E nós agora vamos falar um pouco mais generalizado para darmos tempo de a gente falar sobre os outros componentes. Que nós descrevemos aquelas três principais mais detalhadamente, agora nós vamos ver mais de uma maneira um pouco mais rápida. Então, como eu estou dizendo, aqui temos as principais equações e fórmulas e condições. Aqui nós temos as conexões, os flanges de rotação, flanges de translação, o suporte. Nós temos aqui as principais variáveis, que é o ângulo do flange R em radianos, o ângulo do suporte R em radianos, o torque do flange R, o torque do flange R, todos em newton-metros. Temos aqui a posição do flange e aqui a força no flange. A posição em metros e a força neste flange em newton. A descrição dos parâmetros. Aqui o padrão aqui na relação de transmissão é considerado padrão inicial comum, em radianos por metro. Bem, então agora nós vamos falar um pouco sobre o conjunto roda-pneu. Podemos ver em detalhes por dentro, aqui o suporte interno fixado. É bem simples esse modelo. Então aqui está, temos a nossa roda em conjunto com o pneu, um conjunto roda-pneu. Nós temos um flange aqui, que são os flanges de ligação. Então aqui nós temos que esse modelo de componente de roda, de rolamento do tipo ideal, é uma roda sem fricção ou inércia, porque é um componente ideal. Ele converte movimentos de rotação a partir de movimento de translação, cuja equação são essas aqui abaixo, essas duas equações abaixo. Nós temos aqui as principais descrição das principais conexões, as variáveis. Aqui é o ângulo relativo do flange R com seu respectivo ao suporte, e aqui nós em radianos, e aqui nós temos a posição relativa deste flange T com seu respectivo suporte. E aqui a força no flange em newton. E aqui o torque no flange em newton-metros. Os principais parâmetros, rádios, o padrão é 0,3 unidade metro. O rádio seria o raio da roda. E aqui o suporte, o uso do suporte R e do suporte T. Então, nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Nós vamos ver agora um dos componentes muito usado, que é o componente inercial, que é basicamente um eixo, cuja principal característica é o seu momento de inércia. Então, aqui está a modelica.
há o flange A na entrada, o flange B de saída, ou os dois mancais, né? Os dois conjuntos de apoio. Nós temos aqui as suas principais condições. Temos aqui a descrição das suas conexões, principais conexões, as suas principais variáveis, como aqui, por exemplo, o ângulo absoluto do componente, φ, em radianos, aqui o ângulo do flange, em radianos, do flange A, e aqui o ângulo do flange B, também em radianos. Nós temos aqui o torque no flange A e o torque no flange B em Newton-metro. E a velocidade angular absoluta deste componente. E aqui a aceleração angular absoluta deste componente é em radianos por segundo ao quadrado, e a velocidade angular absoluta em radianos por segundo. O parâmetro, que é o principal parâmetro, que é o seu momento de inércia, em quilograma/metro ao quadrado, cuja simbologia principal é o J. E as condições iniciais, que é o valor inicial do ângulo de rotação e o valor inicial da velocidade angular, em radianos por segundo. Bem, agora a gente vai falar de mola de rotação. Aqui nós temos a principal característica desse componente, que é o parâmetro, o C valendo 1, 10 a 5 Newton-metro radianos. Aqui então nós temos a modelica da mola de rotação. O seu flange A, flange B, normalmente uma entrada e uma saída. Aqui as suas descrições principais, com as suas equações ou fórmulas principais. Então, este modelo de componente de uma mola 1D linear de rotação pode ser ligada entre dois componentes com inércia, engrenagens, para descrever a elasticidade do eixo, ou entre um componente de inércia ou engrenagem e do seu invólucro. Isto é, o componente de rotação fixo, para descrever uma junção de elemento com o invólucro usando-se uma mola. Então, aqui nós temos o ângulo relativo igual ao ângulo no flange B menos o ângulo no flange A. O torque igual ao torque no flange B. E aqui o torque em A mais o torque B, a soma deles é igual a zero. E aqui o torque igual a constante da mola vezes o ângulo relativo menos o ângulo relativo inicial. Nós temos aqui a descrição das principais variáveis, o ângulo do flange em x, o ângulo do flange relativo ao flange A em unidades radianos, e aqui a velocidade de rotação do flange relativa ao flange A em radianos por segundo. Aqui o torque do flange X em Newton-metro. E aqui o torque do flange B. Aqui nós temos a constante da mola em Newton-metro dividido por radianos, ou seja, Newton vezes metros dividido por radianos, e o ângulo da mola em radianos. Temos aqui também o ângulo de rotação relativo em radianos, e aqui o torque entre os flanges em Newton-metros. Vamos ver agora um conjunto de mola e amortecedor. Então aqui está a mola e o conjunto de amortecedor de rotação. O amortecedor é uma mola de rotação do tipo linear de uma dimensão. Dois componentes ligados em paralelo, conectados, que vão produzir aquele efeito da mola e do seu amortecimento para evitar aquela oscilação da mola, senão ela vai ficar naquela expansão e contração, e com o amortecedor
isso não vai acontecer, que ele vai amortecer essa oscilação característica da mola. Então, aqui nós temos como principal característica desse conjunto mola e amortecedor, como este componente é constituído por uma mola e amortecedor conectado em paralelo, que pode ser ligado entre duas inércias ou engrenagens, para descrever a elasticidade do eixo e do amortecimento, ou entre uma inércia ou engrenagem e o seu invólucro, isto é, o componente de rotação fixo, para descrever uma junção do elemento com o invólucro usando uma mola ou amortecedor, e as equações são essas a seguir. Então, aqui nós temos o ângulo de rotação, o ângulo relativo é igual ao ângulo em B menos o ângulo em A, e a velocidade de rotação igual ao ângulo relativo. O torque é igual ao torque em B na saída, e aqui o torque igual à constante da mola, vezes o ângulo relativo, menos o ângulo relativo em zero, inicial, mais a constante de amortecimento, vezes a velocidade de rotação relativa. Temos aqui que também o torque em A mais um torque B igual a zero. Agora as conexões no flange A, no flange B, as variáveis. Aqui no ângulo, no flange radianos, o ângulo relativo no flange também em radianos, a velocidade de rotação em radianos por segundo, o torque em newton-metros e, novamente, o torque em newton-metros. Aqui nós temos a constante da mola e aqui temos a constante de amortecimento. A constante da mola por padrão é 1 vezes 10 elevado a 5, a unidade é o newton-metro dividido por radianos, e da constante de amortecimento é o newton-metro vezes S dividido por radianos. Aqui o S é o tempo. Aqui as condições iniciais, o ângulo de rotação relativo, aqui a velocidade angular relativa e aqui o torque entre os flanges. Então agora vamos ver mais um componente que seria o passo de torque. Então aqui está o passo de torque. As principais equações desse componente aí de torque ou torque de passo são essas equações aqui. E nós vamos ver agora as principais variáveis. Nós temos aqui o torque no flange, T em newton-metros, o torque do suporte, newton-metros, e aqui o ângulo absoluto do componente, o φ. E aqui o φ do flange em radianos, que é o ângulo do flange. E aqui o ângulo do suporte, também em radianos. Os principais parâmetros são a altura do passo do torque, normalmente por padrão 1 em newton-metros, e aqui o deslocamento do passo do torque. E aqui o tempo de atraso. Nós temos aqui agora também novos componentes, que são sistema de embreagem e sistemas de freio. Vamos ver primeiramente o de frenagem, o componente de freio. Então aqui temos a fricção, o sistema de freio, são as pastilhas de freio baseadas em fricção de Coulomb. Nós temos aqui as principais equações com a sua descrição desse componente.
Então, o que nós temos aqui, a principal característica de um sistema de freio? Normalmente é uma pastilha, se aplicando uma força nas pastilhas de freio, elas vão pressionar e, por atrito, vão deter esse disco daqui, oferecendo a frenagem da nossa máquina. Basicamente, essa é a função do sistema de freios. É um torque de fricção. Aqui nós temos aqui alguma a característica desse sistema de freio, com a sua equação principal. Nós não vamos entrar em muitos detalhes agora não, porque senão o tempo não vai ser suficiente de eu falar sobre mais alguns componentes. Mas também futuramente a gente vai rever mais detalhadamente mais componentes de mecânica. Então aqui vamos ver as principais características aqui, dos parâmetros. Aqui a tabela da fricção de deslizamento, coeficiente de fricção de deslizamento ou coeficiente de atrito. O que a gente pode destacar mais aqui? A velocidade. Aqui ganho de fricção do movimento relativo. Condições iniciais, a velocidade angular absoluta, é o ângulo entre os eixos do flange e o suporte. Quer dizer que a gente pode ver que dentro desses cálculos é levado em consideração muitos fatores que normalmente a gente não utiliza num projeto mais prático, mais simples, mais objetivo. Mas como nesse programa aqui, a gente vê que ele leva muito em consideração, inclusive, os ângulos iniciais e outras variáveis também necessárias. Mas, como eu disse, no projeto do dia a dia, normalmente a gente se utiliza de equações mais simples para fazer o projeto. Mas aqui, como se trata de modelagem simulação mais real, então esses novas variáveis, essas fórmulas maiores, nos levam a uma precisão maior e uma realidade muito mais aprimorada e próxima da realidade. Vamos então agora falar sobre sistemas de embreagem. Ok, então aqui nós temos a modelica de um sistema de embreagem. Normalmente é a fricção de um disco de entrada com um disco de saída. Essa é a base da engrenagem. Aplicado uma força aqui, então imprimindo um disco de fricção com o outro, vai transferir a potência para esse outro disco de maneira contínua, havendo um pequeno deslizamento no início da inércia e da resistência da saída em relação à entrada. Então aqui nós temos aqui as principais fórmulas ou equações desse sistema de embreagem. Esses cálculos aqui na modelagem, na simulação, a gente não precisa se preocupar com eles, porque já está tudo embutido dentro de cada componente. Temos aqui alguns parâmetros, um parâmetro aqui principal que é o componente ou a fricção ou atrito, que é o MIP. Podemos também destacar que é uma constante de geométrica, força máxima normal ao componente, ao disco. E outras variáveis
levadas em consideração nessa nossa simulação pelo programa. Ok, então vamos ficar por aqui nesse componente para passarmos ao próximo componente. Vamos agora falar então de mais um componente aqui. É um componente de rolamento, ou um rolamento normal, que é composto de roletes ou esferas de aço. É usado em sistemas de rodas ou qualquer dispositivo que necessita rotação com baixo atrito. Então aqui nós temos esse rolamento de fricção. 2 aqui é um suporte, aqui é fixado diretamente digamos, pode ser ao chão, à carcaça da máquina, a sua descrição principal. Nós temos aqui a característica da fricção por deslizamento positivo. Podemos também aqui destacar o ganho de fricção de movimento relativo. Então aqui nós temos como exemplo a velocidade angular, os seus valores aqui, e aqui nós temos aqui o torque de fricção de deslizamento positivo. Temos aqui esse torque. E as outras descrições dos outros parâmetros. Então aqui nós vamos ficar por aqui nesse componente. Já deu para se ter uma ideia de como é realizada essa simulação, utilizando-se desses dados e como é feito isso. Alguns componentes a gente já viu. Então vamos ver aqui uma planetária, um sistema de engrenagem de planetária, para a gente ver as principais características desse componente. Aqui está a modelica dele. Aqui nós temos aqui o Sol, que é a principal, e o planeta girando em torno dele. Aqui nós temos aqui a fórmula principal. Essas fórmulas aqui é muito utilizada nos elementos de máquinas, na disciplina de elementos de máquinas, que nos permite fazer estes cálculos. Aqui nós temos as principais equações, o flange do Sol, aqui a posição angular do flange X, e aqui o torque do flange em radianos, em Newton, e o torque em Newton-metros. O principal parâmetro, que é a relação entre os componentes, as engrenagens associadas. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre sensores de ângulo, por exemplo. O que é um sensor de ângulo? O sensor de ângulo é aquele que ele vai nos determinar, nos vai dar qual a posição angular desse nosso componente, desse sistema. Ou seja, que ângulo ele está naquele momento. Aí nós temos aqui o principal é a equação ou fórmula que é usado para esse cálculo do ângulo sensor de ângulo. Temos aqui o φ como a saída de sinal de saída, o φ, aqui o ângulo absoluto do flange A e aqui o torque aplicado ao flange A. Essa seria uma descrição das variáveis acima. Aqui o fator escalar
cujo valor padrão é 1 e a unidade é 1 sobre 1 radiano. Vamos ver agora, então, mais um sensor de velocidade angular relativa. Então, aqui está, o sensor de velocidade angular relativa, cujas principais equações que regem esse componente são essa equação aqui e essas condições do torque em A igual a 0, torque B igual a 0. As conexões aqui, o sinal de saída, modelica o RO. E aqui nós temos a descrição das principais variáveis, que é o sinal de saída, o ângulo absoluto do flange A, em radianos, o ângulo absoluto do flange B também em radianos, e o torque aplicado ao flange em newton-metros, no caso aqui o torque aplicado no flange A e o torque aplicado no flange B. Aqui nós temos aqui alguns parâmetros em radianos para unidade, em radianos por segundo. Há uma constante, que é um fator escalar, em segundo por radianos, cujo valor padrão inicial é 1, por padrão. Vamos ver agora um sensor de torque. O que é um sensor de torque? É um sensor que vai medir aquele torque naquele momento. Muito utiliza esse sistema, por exemplo, são os dinamômetros, que ele, além de medir o torque, também mede a velocidade do eixo de saída do motor ou da máquina. Aqui nós temos as principais equações e condições, como o ângulo aqui em A igual ao ângulo em B, o torque em A mais o torque em B igual a 0, e aqui o torque KT sobre o torque em A. Esse K aqui, ele é o fator escalar, cujo valor padrão é 1, a unidades é o inverso de newton-metros. Temos aqui o ângulo absoluto, o ângulo absoluto em A, o ângulo absoluto em B, e o torque aplicado ao flange A e ao flange B, todos em newton-metros. Bem, então aqui a gente já viu os principais componentes mais utilizados. Futuramente a gente vai ver novos componentes na área de mecânica. Então vou ficar por aqui, agradeço a todos e aguardo quaisquer perguntas, ou por chat ou por e-mail. Até a próxima.